Olá, eu sou o escritor Manuel Filho e eu sempre gosto de dizer que a minha vida começou, se abriu para o mundo dentro de uma biblioteca pública. E essa biblioteca foi a Biblioteca Monteiro Lobato, aqui em São Bernardo, onde eu nasci. Lá eu tive contato com livros, com música, com teatro e tudo isso foi muito importante na minha vida. Daí em diante, quando eu comecei a ler tantos livros e conhecer tantas histórias, eu comecei a estimular a minha imaginação e eu mesmo comecei a criar as minhas histórias. Eu estudei no colégio Maria Iracema Munhoz, que fica na Praça Lauro Gomes, e desde sempre eu via aqueles bancos na praça, o parquinho que tinha na praça, e eu sempre fiquei muito curioso para saber quem tinha colocado aqueles bancos, que propagandas eram aquelas. E depois de alguns anos, quer dizer, vários anos, eu acabei escrevendo este livro aqui, Histórias dos Bancos da Praça. Eu fiz uma pesquisa bem longa, também apoiada pela cidade de São Bernardo do Campo, e contei a história de cada um daqueles bancos. Quando eu escrevi esse livro, Histórias dos Bancos da Praça, eu conversei com pessoas, eu consultei muito o acervo do Centro de Memória de São Bernardo do Campo, que é riquíssimo e é muito importante, e foi me dando vontade de contar outras histórias de São Bernardo. Aí eu olhei para a Cidade da Criança, que foi um local onde eu me diverti muito quando eu era criança. E na Cidade da Criança era um evento, era sempre muito divertido. Era raro, porque era caro, não dava para ir sempre, mas cada vez que eu ia, eu aproveitava bastante. A primeira memória que eu tenho de algo diferente na Cidade da Criança foi um dia que eu estava lá e um menino passou por mim vestido de fraque e cartola. Aí eu perguntei para alguém quem era aquele menino, né? Aí me contaram que ele era o prefeito mirim da Cidade da Criança e que ele podia brincar de graça em todos os brinquedos. Para mim aquilo parecia um sonho, né? Poder brincar de graça em tudo, porque eu só podia brincar de graça em 3. O avião, o teleférico e o submarino, que era uma carteirinha que a gente tinha que permitia andar em 3 brinquedos. Eu nunca fui prefeito mirim, nunca concorri, mas aquela imagem ficou na minha cabeça de pensar como devia ser bacana poder brincar em todos aqueles brinquedos. Então, eu resolvi contar a história dos prefeitos mirins da Cidade da Criança. E aí foi uma grande aventura. De novo eu recorri ao Centro de Memória de São Bernardo do Campo, ao arquivo deles, e lá eu consegui uma lista com o nome de todos os prefeitos mirins. Eu achei que eu fosse conversar com 1 ou 2, que eu ia conseguir localizar, mas eu localizei praticamente 90% deles, só faltaram 2, para ser sincero. E foi um trabalho muito legal, muito divertido, onde eu aprendi muito a respeito da cidade. Algum tempo depois, esse livro foi lançado pela Editora do Brasil e se chama O Menino que Queria Ser Prefeito, que é uma história de ficção que conta como que era a eleição dos prefeitos mirins na Cidade da Criança durante os anos 70, que foi o tempo áureo, né? 70, 80, foi o tempo onde a disputa para ser prefeito mirim era algo muito grande que envolvia a cidade inteira. Eu também criei um canal na internet que se chama O Menino que Queria Ser Prefeito, onde eu disponibilizei todas as entrevistas que eu fiz com as pessoas que atuaram durante aquele período da eleição. O que me deixou muito feliz foi que depois que eu terminei de escrever o livro O Menino que Queria Ser Prefeito e lancei lá na Cidade da Criança, a cidade resolveu retomar as eleições para prefeito mirim, o que me deixou muito feliz. Depois que eu contei a história da Praça Lauro Gomes e dos seus bancos, me aventurei pela história dos prefeitos mirins, eu criei coragem para poder contar a história da Cidade da Criança, que seria uma empreitada muito maior. Eu nasci no mesmo ano de fundação da Cidade da Criança, 1968, e eu achei isso daí uma coincidência muito bacana também. Aí para contar essa história, eu tinha que partir de um princípio, eu tinha que pensar como que eu ia contar essa história. Aí eu acabei decidindo que eu seria o personagem dessa história. Eu seria uma criança contando a história da Cidade da Criança desde o tempo em que eu a conheci. Porque eu a conheci mesmo, acho que no tempo áureo da Cidade da Criança. Eu lá passeava a Turma da Mônica, chegou o avião, tinha o teleférico. Então muita coisa eu fui testemunha. E eu achei que eu contando essa história, eu mesmo, poderia ser uma linguagem interessante. Perto da Cidade da Criança existem os pavilhões da Veracruz. E os pavilhões nos anos 60 eram utilizados pela TV Excelsior para gravar novelas. Ali eles gravaram a novela Redenção, que é até hoje a novela mais longa já produzida no Brasil, 2 anos. Eles decidiram naquele momento que eles iam criar um cenário real para gravar as externas da novela. E decidiram que iam fazer isso num bosque que tinha atrás da Veracruz. Ali construíram uma vila e levaram um trem de verdade. É um trem que veio de São Paulo para São Bernardo só para filmar a chegada dos personagens na cidade. E essa novela ela foi gravada de 1966 até 1968 e despertou muita curiosidade na cidade, vinha turista, as pessoas queriam ver os atores, a novela foi um grande sucesso.
Quando a novela acabou, o pessoal ficou pensando o que nós vamos fazer para manter essa atividade, essa atenção com a cidade. Eles resolveram manter o cenário. O cenário era de madeira, né? E aí eles reconstruíram em alvenaria. Essa vila existe até hoje e foi a primeira grande atração da Cidade da Criança. Eu acho que eu consegui escrever esse livro num momento muito, muito bacana, porque eu encontrei muitas das pessoas que foram importantes para a fundação da Cidade da Criança. Encontrei a Miriam Meller, que foi atriz da novela Redenção, né? Ela me deu uma entrevista muito bacana. Encontrei o Maurício de Souza, que ele fez a estreia dos personagens dele, da Turma da Mônica, lá no parque, na Cidade da Criança. Foi o primeiro lugar onde eles desfilaram, onde as pessoas podiam ver os bonecos. E ele me disse que isso foi muito importante para ele. Também conversei com o menino que pilotava o avião. O avião foi uma atração muito importante na Cidade da Criança. Imagina, nos anos 70, só de imaginar como que era dentro de um avião era quase impossível para muita gente. E ali na Cidade da Criança havia a possibilidade de fazer um passeio simulado. Era uma coisa bem divertida. O submarino, que foi um brinquedo impactante, né? A Casa Maluca. Durante as entrevistas que eu fazia, as pessoas acabavam me mostrando os acervos delas, as fotos, me contando as histórias. Quando eu entrevistei o Edu Raia, que era o garoto que era o piloto do avião, ele me mostrou os arquivos dele e estava lá o filme original do avião. E foi muito bacana que ele cedeu esse vídeo para todo o projeto. Foi assim também que eu descobri que existia um jingle da Cidade da Criança nos anos 70 e a letra dele está reproduzida no livro. A Cidade da Criança teve um período áureo muito importante, que vinham excursões do Brasil inteiro para se divertir, porque a Cidade da Criança foi o primeiro parque nacional, né, voltado para a criança. E ele tem uma estrutura muito interessante, porque se a gente pensar nele como pode ser até um país, né? É uma cidade, mas pode ser um país. Por quê? Ele tem uma vila, ele tem a cidade, né, que é onde tem um prefeito, tem um espaço aéreo, que é o delimitado pelo avião, tem um espaço de oceano, que é delimitado pelo submarino, nos anos 70, tinha a parte espacial da Cidade da Criança, era muito importante. Então a gente pode pensar que esse pequeno país, cidade, tinha também exploração espacial e tinha uma floresta. A reprodução da floresta amazônica ali na Cidade da Criança sempre foi um espaço muito importante. Eu acho que ele deve ganhar mais importância ainda com a consciência que as pessoas têm hoje em dia, né, ou deveriam ter, a respeito da preservação da natureza. Eu acho que a Cidade da Criança ela tem que ser um parque vivo. E ela precisa ser um parque vivo de várias maneiras. Não adianta ela ficar lá com um monte de equipamentos fantásticos, bonitos, sem que as pessoas conheçam, sem que as pessoas possam usar. Existem muitos moradores em São Bernardo que nunca pisaram na Cidade da Criança. Inclusive, uma das meninas que foi prefeita, ela só pisou na Cidade da Criança quando ela foi prefeita. Ela nunca tinha ido lá até então. Então eu acho que se a gente não estimula as pessoas a amar a Cidade da Criança como um espaço de pertencimento, ela é somente um parque de diversões. E eu acho que as pessoas precisam ter acesso. É importante que a população faça parte das atividades da criança, sinta que ela é deles também, que possa ter uma memória afetiva, que as crianças possam se divertir, conhecer. Né? Eu acho que ela tem muitas possibilidades. Ao longo da história dela, ela sofreu muitos altos e baixos, né? Partes foram abandonadas, partes foram destruídas, reformadas, muito descaracterizadas. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, né? Não tem jeito. É por isso que eu acho que para ela permanecer como de vital importância para a cidade, é preciso que o povo a reconheça, que o povo queira ter a Cidade da Criança como algo importante em suas vidas. E esse aqui é o resultado. Cidade da Criança, uma história de muitas infâncias. Embora eu seja o narrador da história, é de fato uma história de muitas infâncias. O que eu gosto muito nesse livro é que a capa do livro é a reprodução de um mapa antigo da Cidade da Criança. Então ele já se torna um convite para você entrar no parque, para você se divertir, para você descobrir o que é que esse parque tem, né? Quais as surpresas que ele te reserva. E também, né, vou dar um spoiler do livro, a saída do livro também é um desembarque obrigatório, que é como se você estivesse deixando o livro, deixando as histórias que ele tem. Então é isso. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de ter escrito esse livro. Eu espero que ele possa se tornar um livro querido pela cidade. Eu escrevi pensando muito nas pessoas que moram em São Bernardo do Campo. Eu acho que ele pode ser de interesse nacional, porque muita coisa que aconteceu na Cidade da Criança, que está no livro, eu sugiro que vocês leiam o livro, tem importância para o Brasil, mas eu acho que é uma memória bastante afetiva e eu espero que esse livro possa chegar até as pessoas.
a chorar.